Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a segunda meditação desse projeto Mergulhando nos Evangelhos. Mais uma vez estamos aqui com toda a nossa fé, com esperança e com todo amor. E eu quero já no início dessa segunda meditação repetir de forma intencional, ressaltar aqui aquilo que falamos no final da meditação anterior, da primeira. Existem 5 evangelhos. Teoricamente são 4. Lembra que falamos sobre isso? Muitas vezes nós vamos repetir algumas falas ou alguns versículos e isso não será uma redundância, não. Como eu disse, nós faremos isso de forma intencional, porque é claro que se tratando de evangelho, tudo é muito forte, mas algumas coisas, você há de concordar comigo, elas merecem serem repetidas, para que fique guardado, gravado, enfim, na verdade tudo. É bom, eu não sei se você tem esse costume, ou alguém que está me assistindo agora costuma fazer o que eu vou falar, mas eu tenho. Na maioria, não digo todas, mas na maioria das vezes, quando o assunto me interessa muito, quando eu percebo que há um determinado vídeo, uma reunião, ou um livro, um texto, é de uma importância muito grande, eu costumo ler 2 vezes, assistir 2 vezes. Agora, recentemente, enquanto estou gravando esse vídeo aqui, tem uma reunião específica, um culto, uma pregação, melhor dizendo, que eu já ouvi 4 ou 5 vezes, pausando, anotando, tamanha importância que essa mensagem tem para mim. Não precisa tanto, mas pelo menos 2 vezes, se você puder. E aqui, no caso, no YouTube, você pode, na segunda vez, é apenas uma ideia, uma sugestão, fique à vontade. Você pode colocar numa velocidade maior, igual no WhatsApp, 1,5 ou 1,75, e você pode assistir essa meditação e outras, a anterior, a primeira, novamente numa velocidade maior, ok? Bem, então o que eu quero aqui repetir é que nós estamos mergulhando no Evangelho e existem 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João e você. E nós falamos que a maioria das pessoas, infelizmente, ou muitas pessoas, não vão meditar em Mateus, em Marcos, Lucas e João. Mas se elas convivem com você, ou se elas são próximas a você, normalmente isso se dá em casa, no trabalho ou na escola, na faculdade, em algum curso. Essa aproximação, inevitavelmente, faz com que as pessoas leem você, no sentido de analisar sua postura, sua conduta, seu comportamento, sua maneira de ser, de agir, de reagir, de pensar, de sentir. E se você se encher do Evangelho, do entendimento do Evangelho, se você fortalecer o seu espírito, se encher do Espírito Santo, então as pessoas vão ver o Evangelho em você. Nós seremos, nós podemos ser, isso é maravilhoso, um Evangelho ambulante, o Evangelho no dia a dia, o Evangelho na prática, o Evangelho na vida das pessoas. Esse é o perfume que nós temos que exalar. Então, uma outra coisa importante para a gente falar, essa primeira semana, essas primeiras meditações, nós estamos falando mais do Evangelho, e hoje, nessa meditação, nós vamos enfatizar aqui, falar mais de Jesus, da sua honra, da sua glória, e o quanto ele é o centro de toda a Bíblia. E é importante que entendamos isso. Daqui a pouco eu vou entrar nessa parte. Mas, finalizando essa primeira, as pessoas devem dar glória a Deus ao olharem para nós, ao olharem para a nossa maneira amorosa de ser, para a nossa misericórdia, porque o mundo está ficando cada vez pior. E, biblicamente falando,
vai continuar piorando. O amor, isso é profético, está se esfriando. Então, quem pratica, não só quem conhece ou estuda, mas quem pratica o evangelho, tem tudo para brilhar. Não no sentido, brilhar no sentido da luz de Jesus. Brilhar no sentido dele ser glorificado em nós. Não brilhar no sentido humano, né, da glória ser nossa. Claro que não. Mas se há uma escuridão muito grande, então qualquer pessoa muito iluminada vai iluminar o ambiente ou os ambientes aonde ela chegar e as pessoas que estiverem próximas a ela. Né? Luz com luz, duas lâmpadas acesas não chama tanta atenção, mas uma lâmpada acesa na escuridão, toda a atenção vai para aquela luz ali. Aquela luz acaba com toda a escuridão. Então é isso, essa é a nossa intenção. Esse aqui não essas meditações não se trata de um curso de teologia. Nós queremos passar aqui para vocês, até porque estamos estudando teologia e temos ainda muito para aprender. E eu não faria isso, de passar aqui algo que eu ainda não tenho total entendimento, algumas coisas que nós ainda estamos estudando. E aí nós, então, abriríamos aqui essas meditações para falar de coisas que nós ainda estamos nos aprofundando? Não. Mais para frente pode ser? Não descarto. Não sei qual é a vontade e o plano de Deus. Mas aqui nós queremos passar para vocês de uma forma, como a Michele falava hoje comigo, de uma forma simples, como o Evangelho é, falando mais sobre o dia a dia. E de maneira que você, assistindo todos os dias aqui conosco, essas meditações e meditando no Evangelho, você possa pensar assim, tá bom, entendi. Agora, como aplicar isso no meu dia a dia? Como praticar isso no meu trabalho, na faculdade, no curso, na escola, em casa, na rua, enfim, nas situações adversas que surgirem no meu caminho, pessoas difíceis que cruzarem o meu caminho, né? Porque tem pessoas que elas não são fáceis de lidar, existem relacionamentos que são bem complexos, e o Evangelho te ajuda nisso, porque você, praticando o Evangelho, vai praticar a misericórdia, vai praticar o amor, e só mesmo a misericórdia e o amor para você suportar, está escrito, suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amar o inimigo. Então, o Evangelho vai nos dar toda essa direção, e o Espírito Santo vai nos dar, como sempre, a capacitação para conseguirmos praticar, executar a direção. Então, o Espírito Santo ele trabalha com a palavra e o Espírito Santo e a palavra, que é Jesus. Inclusive, vamos ler essa passagem aqui de João, que é muito, muito especial, muito forte. Vamos ler juntos, aparece aí na sua tela. O Verbo se fez carne. Esses versículos estão na linguagem NVT, tá bom? Você fica à vontade para ler conosco aqui NVT, mas depois ler em outra versão. Existem várias versões. NVT é uma linguagem mais simples. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. João, capítulo 1, 2, versículo 1, 2, 3, 4, 5, esses versículos que nós estamos lendo, exaltam completamente Jesus. E está falando sobre ele e mostrando, olha só, e mostrando que Jesus, ele estava já no início. Jesus é o autor e o consumador da fé. Ele é o princípio, meio e fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, nós precisamos ler a Bíblia com esse entendimento, com essa mentalidade, ou com esse óculos, tá bom? Entendendo que Jesus estava com Deus na criação, e é a Bíblia que nos revela isso.
e ele é citado pelos profetas, ele é citado, os reis no Antigo Testamento apontavam para o Rei dos Reis que viria. Os profetas já falavam do Messias que viria, já falavam de Jesus, Isaías principalmente. E nós podemos perceber isso, a lei, os profetas, o Antigo Testamento apontando para Jesus. E aí Deus vai se revelando ali, você vê Deus ali se relacionando ou tentando se relacionar com Adão, você vê Deus se relacionando com Noé, você vê ali no início Deus falando com Abraão para ele sair da casa, da parentela e ir para uma terra. Quer dizer, Abraão não sabia quem era Deus e não sabia nem para onde ia, porque Deus não falou para ele com exatidão, aliás, não falou nada, falou que ia mostrar. Vai que eu vou te mostrar. Em outras palavras, só me obedece. Então Abraão tinha pouco entendimento com respeito a Deus. Da mesma forma, Isaac. Já vou voltar em João capítulo 1, tá? Da mesma forma, Isaac. E nós não vamos nos aprofundar nisso aqui, talvez um dia sim, mas isso que nós estamos falando aqui é um pouco do entendimento de uma revelação progressiva, de Deus se revelando paulatinamente, de Deus se revelando aos poucos. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Esaú e Jacó, aí você conhece a história, são histórias, até chegarmos à história de Jesus. Então, Abraão, Isaac, Jacó e José no Egito, que é uma história tremenda, maravilhosa, gloriosa, que particularmente eu gosto muito, é muito forte. E aí você vê lá Deus sendo com José, já manifestando ali, existem muitas, ali é uma figura, ali já é também José apontando, de forma figurativa, ele apontando para Jesus, quando ele perdoa os seus irmãos, quando ele perdoa quem lhe fez mal. Lembra de Jesus na cruz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque o perdão de José foi muito forte com os seus irmãos que o maltrataram, que o venderam como escravo, que fizeram tudo aquilo que você já deve ter lido, estudado, senão vale a pena ler, meditar na história dele. Mas apontava para Jesus. Então, depois ele foi ali de escravo a governador, e depois de José, Moisés, aí veio um período de escravidão, um período de silêncio, mas veio Moisés como o enviado, como escolhido para tirar o povo da escravidão. Isso também aponta para Jesus, e Moisés, Deus começa a se revelar mais através das leis. Então o povo começa a ter mais entendimento, um pouco mais entendimento, que Davi não teve, que Abraão não teve tanto. O entendimento vai aumentando, por isso que a gente diz que foi paulatinamente, que é de forma progressiva. E aí vem a lei para guiar, de certa forma, ali o povo, e para que as coisas não permanecessem como estavam. O povo é muito distante de Deus. Porém, aí nós vamos falar bastante sobre isso mais para frente. Mais do que a lei, mais para frente, através de Jesus, vem a graça. Vem a graça. Então, quando Deus envia Jesus, quando Jesus vem, o próprio Deus vindo aqui, como nós lemos em João capítulo 1, ali é o ápice. Ali, e mesmo assim, não há nenhum homem sequer, nenhuma pessoa, nenhum teólogo, ninguém que tenha uma revelação total, sabe? Total. Mas em Jesus nós temos o ápice da revelação. O ápice, a maior de todas, de forma muito mais clara de quem Deus é. Então eu vou ler João, vou terminar de ler aqui os primeiros versículos de João e vou ler outros que vão testificar tudo aquilo que nós estamos falando. Então vamos a uma sequência agora de palavras, tá? Então voltando aí no versículo, vamos ler do 1 novamente,
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então aí já diz que Jesus é a vida, ele é a luz, ele é o Verbo, ele era Deus, ele é o próprio Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É aquilo que nós falamos, né? Sobre quem tem o Espírito de Deus e pratica o Evangelho, é a luz. É a luz aonde vai, é a luz em qualquer momento, em qualquer situação. Veja essa outra palavra também que é muito, muito forte, de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, essa passagem que nós estamos lendo, esses versículos, tem a ver com essa revelação que citamos, né, progressiva. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa, olha isso, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. E com sua palavra poderosa, o Evangelho, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se num lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Olha aí, toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Eu costumo dizer o seguinte, eu comentei isso brevemente na meditação anterior, mas quero falar melhor e falar mais sobre essa glória, né, de Jesus. Ele é a única pessoa que ressuscitou, morreu, mas ressuscitou e depois não morreu novamente. De toda a Bíblia, ele é o único vivo, ele é o mediador, ele é o caminho que se chega a Deus. Ele é tudo isso que nós estamos aqui dizendo, que é o que está escrito, e muito mais, e muito mais. Então, a nossa mensagem, o nosso entendimento, quem dá a mensagem, quem prega a mensagem tem que ser a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, a mensagem onde Jesus é glorificado, é o que chamamos de mensagem cristocêntrica. E assim também tem que ser a nossa leitura, a leitura até mesmo do Antigo Testamento, não apenas do Novo. Olha essa palavra aí, ó. Vamos meditar juntos nessa. João 14, versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé. Essa palavra é muito, muito maravilhosa. Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí, primeiro foi Tomé, agora foi Filipe. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Um pediu para mostrar o caminho e o outro pediu para mostrar o Pai. O que nos basta? Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Isso é o Filho falando do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós somos um.
E ele diz que ele não fala por si mesmo. Ele diz aqui, ó, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Da mesma forma, quando se refere ao Espírito Santo, que ele viria e nos guiaria a toda a verdade, mas não falaria por si mesmo, mas nos faria lembrar das coisas que Jesus falou. Então, a Bíblia, não há passagens bíblicas falando de forma específica sobre a Trindade, mas a gente percebe a Trindade em várias passagens, como essa aqui e tantas outras. E à medida que nós meditarmos nos evangelhos, você vai perceber isso. Olha essa outra agora, nós separamos aqui nessa segunda meditação passagens fortes, profundas, que exaltam o evangelho e exaltam Jesus. Esse é o objetivo desse segundo vídeo aqui, tá bom? Dessa segunda meditação. Vamos ler juntos. Apocalipse 5, versículo 12. Cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, versículo 13, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. Amém. Bem, nós vamos encerrando a segunda meditação de hoje. Essa primeira semana é um aquecimento, falando do Evangelho, falando de Jesus. E na próxima semana nós vamos entrar em Mateus capítulo 1. E aí seguiremos em frente. Capítulo 2, 3, 4, 5, tá bom? Vamos ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Lembrando que são 5 evangelhos e o 5º é você. Deus abençoe a todos. Um abraço e até a próxima meditação.